o 11 de setembro mais importante de se recordar, né? O 11 de setembro lá do norte a gente deixa para eles lá, né? E amanhã teremos uma live especialíssima aqui, né? Eu quero desafiar, eu gosto de desafiar, assim, ó. Eu quero desafiar quem fará uma live melhor do que nós aqui da Voz Trabalhadora, tá? Porque, e, aliás, amanhã eu só vou abrir a live, vou passar a palavra e vou ficar curtindo a aula, né? Porque teremos o Tebni Pino, né? O Bruno Lima Rocha estará conosco e o professor Nildo Ourix, né, o presidente lá, diretor do IELA, Instituto dos Estudos Latino-Americanos, lá da UFSC de Santa Catarina. Então, assim, 3 figuras para falar desse tema que, meu Deus do céu, né? Eu quero desafiar alguém a arrumar gente melhor para falar sobre isso. Mas sobre vamos aproveitar que o Victor está aqui, né? Um chileno também, né? Para falar um pouco para nós aí, ô Victor, sobre essa data tão marcante que a gente comemora, eu acho que dá para dizer, né? Não, comemora, os espanhóis têm outro sentido para o comemora, né, ô Bruno? Tu que morou muito tempo na Espanha e o Victor também, não sei se cabe o comemora, né? Foi um fato terrível, né? O Victor, fala para nós um pouco aí. Se diz comemora em espanhol, né, nessas datas, mesmo quando ela é negativa, como um golpe, comemora, né? O espanhol aceita isso, né? Exatamente. Em espanhol é comemora, quando a gente celebra alguma coisa, mas nessa data a gente comemora os 51 anos do golpe de Estado que mudou a história do Chile, mudou a síntese do que é a população chilena, do como funciona o pensamento de um Estado que protegia para um pensamento de um Estado mínimo, que foi o resultado dessa ditadura absurda do Augusto Pinochet. Eu faço parte... O canal do governo do Chile tem um canal no WhatsApp que o governo compartilha notícias, e tem uma frase do presidente quando ele inaugurou hoje o caminho da memória do Parque Estádio Nacional. O Estádio Nacional que foi marcante pelas torturas, pelos assassinatos. Ali morreu o Víctor Jara, entre tantos outros. Lá, hoje em dia, é um espaço de memória. E tem uma frase que o presidente deu hoje, uma declaração, na qual ele convida a caminhar lento, fazer desse um ponto de encontro, compartilhar aqui nossa história e criar um futuro compartilhado de um Chile livre, um Chile democrático, um Chile justo, no que sempre prevaleçam os direitos humanos, a democracia e o compromisso pelo nunca mais. Essa é a frase que nos deixou hoje o presidente Gabriel Boric para amanhã, o que nós chilenos chamamos de comemoração de los 51 años del golpe militar, que de todas as formas destruiu o país. Não só o Chile, né? Toda a América Latina foi, né? Nós aqui no Brasil também vivenciamos isso, né? E teve consequências, né? Existiam muitos brasileiros que estavam vivendo no Chile, inclusive, né? Fugindo daqui do Brasil, né? Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, né? Acho que o Fernando Henrique também andava por aí, mas o Fernando Henrique não sei se foi exilado, Bruno, Fernando Henrique, será? Ou ele foi porque quis? Foi convidado a se retirar. O Serra foi exilado, por exemplo. O Serra também foi, né? Enfim, né? Muita ele, gente quando boa. foi para o Chile, é presidente da Uni. Foi exilado, sim. Isso. Então, teve também, assim, consequências não só, né, simbólicas, como muitos brasileiros que andavam por aí tiveram que ir para o México, alguns foram para a Europa, né? E, enfim, e deixou sequelas, né? Deixou sequelas, toda a tragédia aí que se viveu no Chile durante esses longos anos, né? Enfim. Você sabe que no ano passado, os brasileiros que foram exilados se reuniram em Santiago para comemoração dos 50 anos do golpe. Ali eu tive a oportunidade de falar com o Carlos Tibúrcio, teve o Juliano Medeiros, do PSOL, tiveram muitos chilenos que viveram esse período, que vieram para Santiago e
e compartilharam muitas das suas histórias nas ruas da cidade. Mas vamos deixar para amanhã, senão o Tebni vai ficar bravo, que eu fico atravessando a pauta dele. Ele estava lá também, então ele vai falar muito melhor sobre isso. O ano passado foi uma festa muito marcante, né? E era 50 anos, é aquela data, né, fechada, né? E eu assistia as solenidades todas, né? Tava lá o Dino foi, né? O Silvio Almeida tava lá, né? Enfim. Ô, né, Luiz, Bruno? só tem uma pergunta para o Victor, e a pergunta mesmo, né? Sobre o 11 de setembro, qual é a tradição? Se vai à La Moneda, tem uma marcha, no governo Borja teve repressão, tem ido ao cemitério. Ano passado a gente estava com o Tebni no ar e a coisa esquentou em algum momento. Qual é a tradição de comemoração do 11 de setembro em Santiago, pelo menos? A minha contra-pergunta vai ser: você quer oficial, a história oficial, ou você quer a história das ruas? Não, das ruas, não, óbvio, né? Das ruas. Com certeza, porque oficialmente tem alguns momentos. Um momento marcante foi quando o presidente Boric mostrou um quadro, um espaço com os pertences de Salvador Allende, onde estavam os sapatos que ele usava quando se suicidou, né? Porque a história diz que o Allende se suicidou para não cair nas mãos dos militares. Mas nas ruas, o que se vê? Se vê primeiro uma manifestação. Aqui no Chile é uma data violenta, não há outra palavra para descrever, porque os manifestantes ainda questionam os efeitos da ditadura, tanto na legislação como na população, na idiosincrásia, não sei como seria a tradução em português. Igual, idiosincrasia do chileno, e tem uma marcha até o cemitério. Eu devo ter em algum lugar o vídeo de quando eles queimam, e todo ano eles queimam, a tumba do Jaime Guzmán, que foi o senador chileno, apoiador do Pinochet, que escreveu a ditadura, foi um dos autores dessa Constituição ditatorial que ainda nos governa, e eles queimam mesmo, tem um conflito com a polícia. Eu lembro no ano passado a agressão de 3 comunicadores, tem uma repressão muito forte, mas que também reflete um pouco do que é o Chile, que é aquele militarismo forte, aquele Estado menor. E, olha, respondendo a Janete aqui, que pergunta se ele se suicidou, a esquerda chilena sempre diz que a honra do Allende foi ele mesmo disparar na própria cabeça com um fuzil que ele ganhou do Fidel para não cair nas mãos dos militares. Tentando lembrar também que o golpe aqui foi muito violento, milhares de mortos, e que teve também teve aviões que bombardearam La Moneda. Então não foi uma coisa suave, não foi uma transição, foi, na verdade, um golpe militar com muitos mortos. A gente podia, Luiz, fazer aqui um serviço, né? Pedir para o Victor mais umas perguntas só no sentido de difusão, né? Primeiro, tem uma minissérie incompleta, acho que a TV Pública Chilena, que falava do acionário da Frente Patriótica nos anos 80, Guerrilheiros. Eu vi quase todo, tá? Eu sei que não está completa, no YouTube brasileiro não abre inteira. Queria que você comentasse sobre isso. E também fez muito sucesso o filme Eno, do plebiscito de 88, né? E comentar um pouco, o Victor, dessa transição maluca, né, entre 88 e 90, né, e até fazer um comentário de tipo pessoal, né? Eu assisti no Chile, não estava em Santiago. Onde é que eu estava agora, meu Deus? Daqui a pouco eu vou lembrar. O filme é aquele da fuga da penitenciária central dos... Eu sei que eram rodriguistas, mas... Oi? Do Maurício Norambuena. E não. Mas Cecília Manini do
Agora eu vou lembrar, tá? Não era a ala que ficou como FPMR pura, era a ala vinculada ao PC chileno que fez aquela fuga fantástica em 90. E teve uma película maravilhosa chilena, eu assisti em pleno Chile, me recordo disso, mas queria, por favor, comenta pra gente sobre aquela série desculpa, a película, o filme No, do plebiscito daquele de 88, e se puder, um pouquinho da transição, né? Que a transição acho que vai abordar pouco amanhã. A transição foi interessantíssima, durou 2 anos, né? Entre a perda do plebiscito e a posse do poder para Patrícia Aylwin. Olha, comentar um pouco do que, mais do que a série, o filme ele retrata qual que era o ego do Pinochet, como ele acreditava no poder das mídias frente a o que é a vontade popular. Principalmente porque a gente está falando de um ditador que confiou nos seus ministros de direita, bom, a gente conversou já, como eles chamavam de alienígenas, quem saiu às ruas em 2019, esse poder estabelecido que fez que o Pinochet terminasse chamando o plebiscito, o segundo, porque em 85 ele ganhou, mas em 89 ele foi derrotado. O No, ele retrata o que é o lado mais publicitário. Eu acho que é um filme mais publicitário do que para descrever um pouco como era a situação. Eu acho que para descrever mesmo a situação que vivia o Chile durante a ditadura, a gente tem que ir para o Machuca, tem que ouvir, por exemplo, um personagem muito infantil, loirinho, que enfrenta o policial e fala: você acha que eu, com essa roupa, loiro, de olhos claros, sou de esquerda? E você vê como o policial recua, porque ele sabe que quem manda no Chile é aquele pessoal de direita mesmo, não tem meias verdades nesse sentido. Era o branco de direita quem dominava, e era isso. E a respeito da transição mesmo que teve, eu posso dizer claramente, não foi uma transição tão simples, porque não acabou com a posse do Patrício Aylwin, eleito pela Democracia Cristã, que é uma centro-direita disfarçada de esquerda. Teve mais uma transição muito lenta e que terminou com a morte do Pinochet, quando ele foi declarado incapacitado mentalmente para responder pelos crimes da ditadura. Foi um processo muito lento, no qual o Pinochet, quando saiu do poder, acabou assumindo temporariamente uma cadeira no Senado. Ele se tornou um senador vitalício, que conseguiram abolir a figura, mas que existiu. Você tem uma sessão do Senado no qual está o Pinochet, o ex-ditador, assinando como senador. Então, foi uma transição bem lenta, e o Chile mesmo não conseguiu completar essa transição até hoje, considerando que tem a Constituição de 1980 implantada num país que não consegue avançar. Não consegue avançar na medida que eu ainda tenho um sistema de previdência privada, você ainda tem um sistema de saúde que o governo põe dinheiro para bancar a saúde, e não é tão simples como ter um SUS. É que o sistema público, na verdade, ele está sendo financiado pelo orçamento. O dia que o Câmara dos Deputados falar: eu não quero mais financiar, acabou. Vai ter que pagar de novo. Não tem um processo desses. E o governo de esquerda do presidente Boric tem feito questão de marcar os direitos humanos, os direitos da mulher, o direito das pessoas, como uma ênfase do seu governo. Entre eles, por exemplo, falar que o salário mínimo do Chile hoje é de $500. Você bota isso em reais, é muito dinheiro. É um dinheirama mesmo. E os outros países não conseguiram chegar nisso. E a gente fala de um IPC de 4%, quando o aumento do salário mínimo aqui foi de 10%. Então, você fala de um aumento do poder aquisitivo mesmo do chileno. Bruno, o que mais? Você quer falar do pacto de fuga daqueles... Não, Victor, eu só queria registrar aqui, Pacto de Fuga, a película, e falar que eu tive a honra de assistir Pacto de Fuga num lugar mítico para mim, né, da minha formação libertária, que foi em Santa Maria de Iquique, no verão de 2020, né? Eu cresci escutando
A Cantata Mineira de Iquique, e aí já adulto, assistir esse filme em Iquique foi uma coisa muito forte, assim. Mas puder comentar sobre o filme, eu vou mandar, Luiz, no Zap o cartaz, se puder colocar pra gente. Claro. É fantástico, assim, fantástico. Meu querido, você está me transformando de jornalista político de jornalista de cinema. Cultural, crítico-cultural. Eu vi faz uns anos, assim, mas vamos lá. Eu acho que o mais importante é mostrar que aquela união daqueles que estavam comprometidos com a luta social e a luta contra a ditadura. A gente comemora também o que foi o atentado ao Pinochet, onde até hoje muitas das pessoas que participaram continuam em silêncio. Então, é importante entender que não só a Frente Patriótica, mas a esquerda revolucionária aqui no Chile, ela viveu esse momento de união. Então, eles conseguiram, de verdade, fugir da cadeia, conseguiram fugir através de um túnel e conseguiram fazer isso em plena repressão, numa prisão de segurança máxima. Então, é bem importante nesse sentido. É mostrar a união que prevaleceu, que não teve traições, que não teve ninguém que contasse o que estava acontecendo dentro da cadeia e conseguir extrair das garras da ditadura o que eram os guerrilheiros chilenos. Bruno. E o Bruno? Não, maravilha. Bom, última vez, também não sou crítico de cinema, mas, Luiz, a cena mais impressionante desse filme, para mim, é um conjunto de presos políticos no pátio central, sem camisa, punho para o alto, cantam o hino do Chile com o refrão Revolução. É muito impactante aquilo. Não é o hino da Frente Patriótica, o hino adaptado, aquilo é muito duro, muito duro. Conheci muitos chilenos do período, né? Eu era secundarista nos anos 80, conheci muitos chilenos do período, e olha, é bem o que o Victor falou. Eu não vou deixar para amanhã um bom debate, né? Eu, Bruno, com muita modéstia, sou profundamente crítico ao que houve com o PC chileno em relação à Frente Patriótica. Eu acho que interromperam um processo que ia acabar numa insurreição popular. Estou sendo sincero aqui, tá? Não é bravata, não é falastério, é muito fácil ser valente atrás de um computador. Quem está falando tem uma certa consequência política, não comecei ontem, mas eu acredito que o impacto, vê se estou falando bobagem, Victor, o impacto que tem essa cultura rodriguista, mirista em democracia tem pouca relação com a década de 80 no Chile e uma rebelião popular que já não aceitava mais o regime de nenhuma forma. Sabe? Eu acredito que ficou uma subcultura rebelde que está muito distante de ter o impacto que teve essa conjunção de insurreição, autodefesa de massa, jovens combatentes, comunidades eclesiais de base, pastorais populares, cozinhas coletivas. Ô Luiz, a ditadura chegou ao ponto de proibir o sopão, amigo. Estava proibido fazer sopa. Porque o sopão terrível. Juntava o povo, sabe? É terrível a situação. Perseguição a tudo. Tudo que não é nem manifestação popular, é tudo que é minimamente popular, né? Não precisa nem sopão de osso, cara. Sopão de osso com a panela esquentada a lenha. Bruno, até hoje a direita criminaliza o sopão, que existem ainda em populações mais vulneráveis. Eu estou falando de criminaliza mesmo, que fala que ali é o ponto narco. Eles até hoje criminalizam o que é a Revolução Popular. Eu lembro de trabalhar na campanha da candidata comunista à prefeitura de uma das cidades aqui do Chile, que é Conchalí, que é parte da Grande Santiago. E a gente ia nos sopões e era difícil entrar, porque é uma comunidade e você tem que entrar com um representante da comunidade. Não é entrar com um narco, você não negocia com o narco, você negocia com um presidente do comitê de vizinhos, do bairro. É bem diferente do que a direita pinta, mas o mundo também é bem diferente do que a direita pinta, vamos ser sinceros. Uhum. Não é fácil, né? Aqui no Brasil eles também criminalizam ali o
não é só pão, mas a distribuição de café da manhã e almoço do Padre Júlio em São Paulo é criminalizada também pela direita lá de São Paulo. Mas, claro, eu acho que não chega tão forte como é no Chile, talvez, né? Que em São Paulo tem ali um componente que é na Cracolândia, que é distribuído, né, a alimentação. Então, reforça mais ainda essa questão que tu disse de é tudo traficante, é tudo drogado, essa história que a direita gosta muito. Luiz, eu vou dar um dado bem interessante. Aqui no Chile, a gente tem aproximadamente 53 mil pessoas presas. Esse é nosso número. Em São Paulo, você tem 54 mil moradores de rua. Então, vamos falar de dados mesmo. É bem complicado quando você chega nos números e fala, peraí, tem coisa que está doendo. Se o sopão é criminalizado no Brasil, Padre Júlio, que tem mais gente na rua do que presos no Chile, é um nível muito asqueroso de política, é um nível marçal de política, para descrever bem. Certeza. Exatamente. Ô Luiz, não quero atropelar aqui não, mas eu acho que o Victor agora me deu uma luz aí. Cara, eu acho que eu entendi a estratégia política do governo Boric. É um pouco a linha Andrés Manuel, de elevar o padrão de renda e consumo progressivamente até criar uma camada social mais sólida, sabe? Assim que Andrés Manuel conseguiu a reeleição, né? No caso, a sucessão com Cláudia Sheinbaum. E eu não tenho... Cara, eu tenho poucas simpatias pelo presidente chileno, sendo sincero aqui, tá? Por todos os motivos do mundo. Mas agora eu entendi a linha política. É distensionar o país e elevar o padrão de vida do mundo do trabalho. Agora eu entendi. E avançando muitas vezes no que são os direitos sociais, os direitos das mulheres, os direitos de gênero, sim, o direito do trabalhador. Até hoje a gente não pode ter um sindicato interempresa. É muito complicado. Não existe. Mas vamos lá. A gente consegue avançar e... Bom, lembrando que o Lula fez isso, né? O Lula fez isso durante o primeiro e segundo governo, de elevar o padrão de consumo, elevar o padrão do crédito que tinha o Brasil e, infelizmente, conseguiram criminalizar isso. Eu estava na cobertura das manifestações de 2013, eu trabalhava no GGN na época, e você via como a direita dominou o discurso. Eu espero que no Chile isso não aconteça. É isso aí. O Lula... eu acho difícil a direita ganhar rua, vocês não sincero contigo. Mas... Perdão, Luiz, cortei de novo, perdão, desculpa. Não, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Celso, que está chegando conosco aqui, ó, camarada Celso, e o Ademir Bernardo Silva, lá de São Paulo, membro do nosso canal aqui, ó. Quem tem esse selinho aqui, a gente vê que é membro do canal. R$ 1,99 por mês aí, galera. Você se torna um membro, temos mais de 150 membros aqui no canal e crescendo. A Marina Castro registrou aqui, né, que a nossa mídia todo 11 de setembro, aquela choradeira por causa das Torres Gêmeas e nem um pio sobre o Chile, né? Que, aliás, eles apoiaram, diz ela aqui, né? Fazer um link rápido com o Brasil. Você sabe que quando chegou a ditadura no Chile, a CIA mandou os militares brasileiros treinarem os chilenos. Sim. Foram os brasileiros que treinaram. E o grande problema que relataram os militares brasileiros é que o chileno não sabe parar. A tortura não tinha limite. O chileno não parava para o prisioneiro respirar, se recuperar. Eles avançavam até chegar na morte. Então, matavam. E olha, eu estou falando isso com dor, porque eu tive a chance de participar, de acompanhar o que foi aquele museu que tem no centro de São Paulo, na Luz, da antiga sede do DOPS. Quando eu pude visitar, eu tive a sorte que o Genuíno estava lá comigo e ver o relato do que se vivia na tortura é algo que, infelizmente, a gente não consegue reproduzir, porque nunca vai fazer fielmente, mas quem teve a chance de ouvir alguém que viveu isso, muda o conceito de humanidade. Sim. Importante. A gente tem aquela célebre fala que de vez em quando circula, né, da Dilma no Senado lá, não sei se vocês se lembram, né, que ela é interpelada por um senador e o senador tenta diminuir a questão da tortura e tal, e ela
sai falando ali uma fala histórica, né, que ela faz ali no Senado. Ela era, acho que, não me lembro se ela ainda era ministra do Lula ou se ela já estava na presidência, né?